Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: depois que conhecemos Jesus, deixamos de lado o comportamento das trevas e escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais o nosso conhecimento aumenta, nós conseguimos entender a razão de tantas coisas não terem dado certo nas nossas vidas. Nós éramos incapazes de perceber os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Mas com a presença de Deus, tudo vai ficando mais claro. Aquela vida de escuridão, que tinha uma dependência emocional gigantesca, ela já não existe mais. Dentro do nosso coração vive a paz. Dentro dos nossos pensamentos é o Espírito Santo quem governa. Então nós já podemos sentir um pedacinho do céu, mesmo aqui na terra. Como nós falamos ontem, sobre a raiva, sobre o ódio e coisas que nós nem imaginávamos que eram dessa forma. O que aquilo para nós é normal, para Deus é absurdo. O que para Deus é normal é o amor. E é sobre isso que nós temos que viver, não sobre vingança, não sobre o ódio, não sobre querer maltratar as pessoas ou prejudicar. A vida não é sobre os nossos interesses, a vida é sobre a vontade de Deus. E não existe nada melhor do que a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais o nosso coração ele se modifica, mais os nossos pensamentos eles se tornam mais fáceis, porque nós paramos de desejar o impossível e começamos a agradecer tudo aquilo que é possível. É uma virada de chave dentro da nossa vida e isso acontece por quê? Porque a nossa fé aumenta. Por quê? Porque nós começamos a conhecer mais a Jesus Cristo. E como nós fazemos isso? Lendo a palavra de Deus de forma contínua. Pelo Novo Testamento, começando lá em Mateus. Então eu não sei como estão os teus sentimentos, eu não sei o que passa dentro do teu coração, mas uma coisa eu tenho certeza: uma vida longe do Senhor, uma vida sem sabedoria, ela machuca o nosso coração, porque nós nos sentimos perseguidos. Nós nos sentimos muitas vezes rejeitados, achamos que outras pessoas têm uma vida mais fácil e que a nossa é sempre o maior problema do mundo. Mas tudo que nós sentimos é a fome da alma, é a falta do Senhor. E quando Ele chega, tudo fica tão bom, tudo fica tão mais tranquilo. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Mateus 5, versículo 38 a 40 e 43 a 45, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar vocês para tomar a sua túnica, deixe que leve a capa também. Vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Quem está conversando conosco aqui? Jesus. Ele é continuação da passagem de ontem e esse é o Sermão da Montanha. É onde Jesus ele deixa muito claro, é onde ele aperfeiçoa a lei, é onde ele começa a citar os mandamentos e os costumes e os preceitos e aperfeiçoá-los de uma forma que ninguém vivia eles dessa forma. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Que lei era essa? Era uma lei que vinha desde o Antigo Testamento que os juízes usavam. O que uma pessoa fez é o que ela vai receber. Então era exatamente desse jeito. Se bateu, você bate de volta. E é o que nós
usamos na prática no normal. É o que você ensina pro teu filho na escola. Olha, se o coleguinha vier e te bater, você bate de volta. Esse é o pensamento humano. E dentro da nossa razão, da nossa ausência de sabedoria, da escuridão, essa é a forma que o mal se perpetua. Porque ao invés de ensinar a amar, nós ensinamos a bater, nós ensinamos a revidar. O primeiro que veio até nós já não tinha Deus. E eu pego a ausência de Deus dele e coloco em mim e falo, toma de volta. O que vale mais para você? Essa sempre é a pergunta. O que vale mais? Você ir lá revidar, se pagar de macho, de bravo, de duro, não leva desaforo para casa e isso. Aí quando deita na tua cama não dorme. Quando vai fazer qualquer coisa na tua vida não sabe o valor. Quando tenta se relacionar com uma pessoa não dá certo com ninguém. Sabe por quê? Porque é o diabo que governa a tua vida. Ah, mas eu vou ficar com um prejuízo. Não existe prejuízo no mundo de Deus, existe justiça. É isso que você precisa entender. Não é na tua hora e não é no teu tempo, mas aquele que toca naqueles que são do Senhor, você pode ter uma convicção plena. Não vão ficar impune. Você acha que Deus vai ficar perto dessa pessoa? Quem vai estar governando a cabeça dessa pessoa? O diabo. Você sabe o que o diabo faz. Você já viveu com ele muito tempo. Você sabe que ele não alivia para ninguém. Então, aparentemente, aquela pessoa ela está saindo na vantagem e você está sendo humilhado, segundo todas as outras pessoas e não sei o quê. Mas Deus está dizendo, olha, presta atenção, esse olho por olho e dente por dente é quando vocês viviam na escuridão, é quando vocês viviam nas trevas. É melhor a gente começar a ficar quieto, é melhor a gente começar a ignorar, é melhor começar a fazer que aquela pessoa nem existe. Porque qual é o nosso chamado aqui? Qual é o nosso papel nessa vida? Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Porque a vingança, ela precisa do quê? De maldade. Se Deus pediu para mim não odiar o meu irmão, se Ele pediu para mim olhar as pessoas de uma forma diferente, eu vou continuar fazendo igual? E aqui, se a gente entrar no devocional de ontem, das etapas, eu penso, eu falo, vem para o campo da ação. Aqui já passou para o campo da ação. Então eu já posso olhar aquela pessoa e saber que ela está controlada pelo mal. Eu vou continuar alfinetando a pessoa? Eu vou continuar batendo boca? Eu vou ficar ali dando a carinha? Sabe, é muito triste a forma que um homem e uma mulher muitas vezes se relacionam. Porque um fica afrontando o outro, parece que quer que saia da casinha mesmo a pessoa. Sabe, parece que quer colocar uma Maria da Penha na pessoa mesmo e fica ali, sabe, alfinetando até tirar a pessoa do controle. Sem Deus nós não temos o controle. Tudo é uma questão de circunstância. E a gente colhe o que a gente planta. Quem planta vento, colhe tempestade. Começa a olhar a tua vida quando as coisas saíram de controle. Você não teve culpa de nada. Sério, você estava ali quietinho, não fez nada, não falou nada, nada. Sabe, você olha uma pessoa que ela tem o costume de sair pro bar. Todo dia ela sai pro bar. Você sabe o que ela tá fazendo no bar? Ela tá ficando longe de você. Ela tá ficando longe da casa dela, ela não suporta aquilo. Ela não suporta. Porque ela não tem o suporte, que é o quê? Jesus. Entrou num relacionamento sem Deus, esperando que ia receber uma coisa, a única coisa que se recebe é conta. Conta, conta, conta e cobrança. Conta e cobrança. E aí, cada hora que põe um filho para uma pessoa a mais, conta e cobrança. A pessoa vai ficar na onde? Ela não tem uma estrutura. Ela já não tinha uma vida resolvida do passado. Ela já não tinha. Ela não recebeu o amor do pai, não recebeu o amor da mãe. Achou que ia ter uma família e ia ser amado. Não foi amado. E nem vai ser. Por quê? Porque Deus é o amor. E aqui que começa o equívoco. A ilusão, ela sempre começa do mesmo jeito. A gente acreditando que pode viver essa vida sem Deus, conquistando alguma coisa. Então essa pessoa, ela sai e volta. Sai e volta. Sai e volta. E é isso. É para suportar. É para tentar acalmar os pensamentos. Ele vai pro bar. Um vai pro psicólogo, o outro vai pro psiquiatra, o outro vai pra boca comprar droga, um vai atrás de pornografia, e assim eles vão gastando tempo dia após dia. E junto com o tempo vem o dinheiro. O problema é quando acaba o dinheiro. Aí não tem mais essas fugas. Acabou a fuga, a pessoa quer tirar a vida. Porque ela não entende. Então, quando nós começamos a nos aproximar de Jesus, Ele vem dando o entendimento, Ele vem dando a sabedoria, Ele vem colocando o que é cada coisa. Os momentos aos quais eu me vinguei,
ao que eu fiz mal para as pessoas, e aquele mal lá de trás, que eu não me arrependi, ele permanece dentro de mim, porque o mal só sai da nossa vida quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos. Então você pode ter pagado de valente, pode ter se vingado, pode ter feito um fake, pode ter lado xingar, pode parecer que não tem nada acontecendo, mas pode ter certeza, cada dia que você passa com o diabo na tua cabeça, tá somatizando um pouquinho de doença dentro do teu corpo. Vai chegar uma hora que teu corpo não vai aguentar. A hora que você vê já tá tomado, a hora que você vê já foi. Aí começa o desespero. Nossa, por que Deus permite isso? O que você fez para Deus? Como que você viveu a tua vida? E aí você se pergunta, tá bom, não é olho por olho, não é dente por dente, não é para mim se vingar de ninguém. E como que eu tenho que fazer? Essa passagem, ela foi no começo da minha conversão, quando eu comecei a ler a Bíblia, uma das mais difíceis de entender. Porque não entrava na minha cabeça, não entrava. Não entrava por quê? Porque quando não existe Jesus dentro do nosso coração, não tem sabedoria dos nossos pensamentos. Então a gente acha que a vida precisa ser resolvida aqui. Quando eu não tenho senso de eternidade, eu acho que é o momento que importa. Mas quando eu tenho, eu vejo. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Aqui vamos começar nos pontos. Ninguém está falando para você viver uma relação abusiva, ninguém está falando para você, porque se já chegou nesse ponto, você não deveria nem estar perto. A questão é, o que você vai fazer quando alguém praticar o mal perto de você? Se alguém te xingar, não veio de você. A ação não partiu de você, partiu da outra pessoa. Você vai xingar de volta? E ele está falando, se alguém vier te bater, você vai bater de volta? É sobre isso que ele está falando. Qual vai ser a sua reação quando as coisas saírem do controle? Porque é muito fácil dar glória a Deus quando tudo está calmo. Mas e quando a pessoa está ali te cutucando? E quando a pessoa está ali te afrontando? Isso sempre vai acontecer. Sempre vai ter uma brincadeirinha, sempre vai ter uma piadinha, sempre vai ter um comentário desnecessário, sempre vai ter. E é isso que o diabo se alimenta. O diabo gosta de rir. O diabo, ele, além do pai da mentira, é o Zé da gracinha. Ele faz gracinha para as pessoas rirem. E o nosso Senhor é o amor, o nosso Senhor é a justiça, o nosso Senhor é a alegria, é a felicidade, o nosso Senhor é aquilo que nos completa. O diabo é a parte que nos falta, o Senhor é a parte que nos completa. Então, quando você está com o diabo na cabeça, sentindo sozinho, sentindo vazio, quando você está com o Senhor, você está bem, você está tranquilo. A questão é, se alguém lhe der um tapa na cara, o que você vai fazer? É para oferecer o outro lado. É para acabar com a discussão, é para acabar com a briga. A questão é, se isso aconteceu, você vai sair de perto. Você não vai agredir de volta, você não vai falar de volta, você não fala nada. Nada. Se você tiver tomado pelo Espírito Santo, esse vai ser o comportamento. Se você não tiver, você sabe o que você vai fazer? Você vai pensar em arrumar alguma coisa para fazer uma maldade maior. Depois você vai passar a vida inteira na cadeia em algum lugar se arrependendo de uma coisa que você fez. Então, se eu tenho sabedoria, eu começo a ler as pessoas antes. Se a boca fala do que o coração está cheio, eu não vou ficar dependendo do que eu acho que a pessoa pode fazer ou não. Se eu vejo um cachorro latindo, eu vou pôr a mão na boca dele? Nós temos que ser sábios. Nós temos que olhar, a pessoa bebe, a pessoa usa droga, a pessoa é isso, só procura coisa errada. Trata mal o pai, trata mal uma mãe. Pô, é mandamento. É mandamento. Você tá entendendo? É o terceiro mandamento. Nós temos que honrar pai e mãe. Se a pessoa não tem respeito pelos próprios pais, vai ter respeito por quem? Não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Não adianta, não tem como. Ah, mas ele vai na igreja. Ontem o que nós falamos? Se tiver alguma coisa contra alguém, é para voltar e se resolver primeiro e depois voltar para lá. Então assim, não tem justificativa que coloque o amor como algo descartável. Não tem. Ah, beleza. O que normalmente acaba acontecendo? As pessoas elas vão levar para alguém que possa decidir pelo lado delas, né? Ver quem contou melhor a mentira para se fazer de coitado para tirar alguma coisa de alguém. Né? E onde que vai parar? Na justiça. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve a capa também. A túnica era a roupa de baixo. A capa é o que eles usavam para se aquecer à noite. Olha o que ele está falando.
Se alguém quiser tirar a roupa de baixo, teoricamente você precisaria da roupa de cima. Ele falou, cara, deixa levar os dois. Se essa pessoa ela prefere a injustiça, deixa levar tudo. Deus ele restitui, a gente olha a vida de Jó. Quando algo é injusto acontece, ele restitui 10 vezes mais. Agora, se você é apegado pelo povo, se você prefere sair da unção do Senhor por causa de coisas, é justamente nesses momentos que nós crescemos. É quando a gente se desapega. Fala, pode levar. Toma, leva. Sabe por quê? Porque aparentemente aquilo para aquela pessoa está sendo uma vantagem. Mas tudo que é desvantagem, tudo que você faz de forma desonesta se torna maldição. Então, aparentemente, ele está ganhando um processo, ele está recebendo. Era para mim ter levado só uma túnica, eu ganhei uma capa também. Nossa, olha como Deus é bom. É bom, né? Isso vira maldição na vida da pessoa. Porque sem Deus não existe satisfação. Se não existe satisfação, nós vamos gastar o dinheiro para não perceber o buraco que está dentro de nós. E uma hora o dinheiro acaba e a gente cai no exemplo que nós citamos acima, do bar, da droga, da bebida, da prostituição e da coisa. É só. Tudo volta nesse ciclo. Se não é o Senhor para sempre estar abençoando, se não é o Senhor para estar nos dando autocontrole, nós não vamos acabar bem, por mais que aparentemente pareça. Vocês ouviram o que foi dito: amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Isso não está na palavra de Deus, isso era uma tradição que eles tinham inventado. Deus só tinha pedido para amar. Aí eles complementaram. Então quem é nosso, nós amamos. Quem não é, nós odiamos. Por isso que Jesus faz mais sentido o que Jesus diz em cima: se vocês odeiam o seu irmão, se você chama o seu irmão de nada, chama o seu irmão de idiota. Tá entendendo como tudo vem amarradinho? Que era um comportamento que ele olhava e não aceitava. E era um comportamento de quem? Da igreja. Era a forma que a igreja pregava, era a mensagem que estava sendo repassada para as pessoas. E Jesus disse: onde que está escrito isso? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E aí? Tem orado por quem? Tem inimigos? Tem orado pela pessoa que você não gosta? Poxa, mas eu vou gastar o meu tempo de oração por isso. O nosso papel aqui é ser sal e ser luz. O nosso papel aqui é ajudar outras pessoas, os que estão realmente em pecado, a encontrarem o Senhor. E é justamente orando pelas pessoas que muitas vezes nós não conseguimos tragar. Mas tudo bem, tem que orar por essas pessoas, por aquelas que só fazem mal. Quem sabe o Senhor não possa fazer essas pessoas se arrependerem também. Eu não sei, eu sei que é o que Deus está pedindo. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. Você quer continuar vivendo no inferno? Você faz o que você sempre fez, reage como todo mundo reage. Você quer começar a tirar a mágoa de dentro do teu coração? Você começa a orar pelas pessoas e usa a sabedoria para entender o que estava acontecendo naqueles momentos, por que aconteceu tudo aquilo, o que essa pessoa passou, o que aconteceu na vida dela. E não que isso tire a culpa de ninguém, não tira. O que está feito, está feito. Mas eu tenho capacidade, graças a Deus, de olhar além das circunstâncias, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Então, para me tornar filho de Deus ou filha de Deus, o que eu preciso? Orar pelos meus inimigos. E isso é um passo a passo. Você não vai pegar no primeiro dia, sem a presença do Espírito Santo, sem arrependimento, sem conversão, achar que você vai fazer todas essas coisas que estão na palavra de Deus. Como eu disse, no começo eu não conseguia nem aceitar essas palavras, nem aceitar. Mas com o tempo a gente começa a olhar aonde está a nossa esperança, quem nos tirou daquele poço de escuridão, quem complementa a nossa vida, o quanto em paz nós vivemos, o quanto sabedoria nós temos. Então, ao invés de chegar nesse ponto, esse ponto se chega como? Quando nós vivemos sem sabedoria. Quando nós temos sabedoria, a hora que a gente começa a olhar as coisas, Deus já vem falando, sai daí. Quantas vezes nós olhamos na Bíblia e Jesus ele fugia? Porque as pessoas queriam pegar ele. Ele sabia. Ele, não chegou a minha hora. Jesus não estava fugindo da cruz, mas não era aquele momento que Deus escolheu. O mal sempre ia estar nas pessoas. Aonde Jesus estivesse, o mal ia estar perto dele. Aonde ele ia, sempre tinha um invejoso. Aonde ele ia, sempre tinha alguém querendo ficar questionando ele, discutindo com ele, debatendo com ele, sempre. Mas também sempre tinha alguém que precisava ser curado.
Então, vai existir as pessoas que precisam ser curadas e vai existir também as pessoas que estão servindo o diabo. Se a gente continua lá em Mateus 5, versículo 46 a 48, a palavra do Senhor ela diz assim: porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que o amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo de demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então Jesus, ele continua. E aqui ele continua explicando a mesma coisa que está em cima. Bom, ele pediu para a gente orar pelos nossos inimigos. E aqui ele mostra, através do que acontece na nossa vida, que ele dá a oportunidade a todas as pessoas, que a bondade dele não deixa de existir. Ele dá aquilo que é básico, ele dá aquilo que é necessário, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Se fosse nós sendo Deus, o que nós iríamos fazer? Olha, esse eu gosto, põe sol nele. Ah, esse eu não gosto, então não vai ter sol. É assim que nós fazemos. Esse eu gosto, vou pôr, como que chama? Ah, eu não sei, eu não uso Instagram, mas eu sei que tem um negócio que é amigo favorito. Ah, esse eu não gosto, vai ficar no bloqueado. E aí você vai escolhendo as pessoas. Na verdade, você sabe que você está dividindo? Os que eu tenho interesse, o que tem alguma coisa que pode me oferecer, e o que não tem nada para me oferecer. É isso. O amor humano, ele é só isso, só egoísmo. Tem o que eu quero, amigão vem cá, falou uma coisa que eu não concordo, tchau, a máscara caiu. Esse é o perdão que você tem? Esse é o amor que você tem? Esse é o cristão que você é? Aliás, né, você não é cristão, né? Você é evangélico, você é católico, você é batista, é adventista. O cristão, ele vive dessa forma. Essa é a forma que Cristo nos ensina a viver. Agora, se você depende da igreja ensinar, será que a igreja ensinou essa passagem? Será que a igreja ela prega sobre salvação? Ou prega sobre prosperidade, sobre bênção, sobre vida nessa vida? E aí, onde está a pregação? Eu não sei. Eu sei que cada dia a gente fala de uma coisa da Bíblia aqui e está tudo na palavra de Deus. Esse é o ponto. Nós não estamos aqui, nós não temos um roteiro, graças a Deus. Graças a Deus nós temos liberdade de poder pregar a verdade. Porque o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E cada vez que nós conhecemos a Jesus, mais a luz de Cristo vive nos nossos pensamentos, mais claro fica as coisas. Mais fácil fica de entender, mais fácil fica de perdoar, mais fácil fica de criar uma rotina dentro de nós. Então Deus está mostrando, olha o sol. O sol ele brilha sobre os bons e os maus e dá chuva tanto para os que fazem bem, para os que fazem mal. Então Deus ele dá as mesmas oportunidades a todos. Porque qual é a diferença do bom e do mal? É uma coisa só, o arrependimento. Quando eu me arrependo, eu deixo de ser mal e me torno bom. Quando eu faço a vontade de Deus, eu me torno filho de Deus. Se eu não faço a vontade de Deus, eu sou inimigo de Deus. E é só isso, não tem nada, é simples assim. E aí você quer sentir os sentimentos de Deus sendo inimigo de Deus. Você só faz a tua vontade, você só busca os seus interesses. E o que eu sempre falo para vocês? Que nós temos que amar além da nossa casa, além dos nossos amigos. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? E aí? Que recompensa que você acha? Ah, eu faço tudo certo. Faz certo para quem? Só para tua casa? Só para o teu ciclo de amizade? Ajuda alguém que está fora? E aqui é o ponto interessante. É o teu interesse. Hoje está dentro da tua casa, amanhã pode não estar. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Não soube perdoar, não soube fazer, não soube negar os seus vícios, não negou a si mesmo, não tomou a sua cruz, não percebeu que as piores pessoas são da nossa própria família. Isso é palavra, já preguei sobre isso. Não buscou o Senhor, não se aperfeiçoou, não fez o que a palavra disse, não se arrependeu e aí saiu fora do cabo. E aí? Vai continuar amando ou vai bloquear? Vai continuar fazendo. E aqui não é um convite para uma pessoa que passa, que vem, te desrespeita, que faz.
Não é sobre você ter que aguentar desrespeito, mas é como você reage. Sempre Jesus ele coloca a responsabilidade em nós, não no outro. Porque se você reage só sobre o outro, tem alguma coisa errada. O amor ele é proativo. O amor ele não fica esperando o outro fazer, o amor é aquele que vai lá e faz. Por que esperam que ganhem alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Sempre que você vê cobrador de impostos, são pessoas que a sociedade daquela época eles não gostavam daquelas pessoas porque eles exploravam o povo. Então ele tá olhando para uma pessoa e fala, cara, tá vendo essa pessoa hoje que você olha e fala assim, cara, eu não suporto essa pessoa, eu não suporto as coisas que essa pessoa faz. E hoje no Brasil tá fácil a gente olhar e encontrar pessoas que a gente não suporta mais, pelo comportamento que elas têm, pelas coisas que elas fazem. Até essas pessoas que a gente não suporta, eles amam aqueles que os amam. Só que só amam aqueles, porque todo o resto ele prejudica. Ele não se importa em fazer mal para o resto das pessoas. E aí? Deus está dizendo, não é para ser assim. Você acha que você sendo assim, você vai ganhar algum tipo de recompensa? Fazendo o básico, arroz com feijão? Não vai. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo de demais? O que eu falo? Só prega para dentro da tua casa? É o Deus só dentro da tua casa? É só com teus amigos? A gente ajuda todas as pessoas que nós conseguimos ajudar. Só que para que nós possamos ajudar, a pessoa precisa querer ajuda. Então todos aqueles que querem ajuda, e eu já falo ajuda, eu tenho certeza que tem gente que já pensa em dinheiro. Porque ele olha o nego da igreja como se fosse o trouxa, né? Porque fala, o pastor já arranca dinheiro, nego é bom, vou arrancar também. Vou arrancar esse povo da igreja que é tudo trouxa. Vou arrancar dinheiro deles. Porque ajuda é dinheiro. Para mim, ajuda é espiritual. O que a gente oferece é algo que não se compra com dinheiro do mundo. É o amor, é a sabedoria, é a palavra. Claro que as outras coisas elas precisam e são importantes também. Mas primeiro a palavra. Primeiro a cura da alma, porque senão não existe recurso que baste uma alma sem Deus. E o diabo é o pai da mentira. E a gente sabe que sem Deus não existe verdade. Então a gente precisa colocar limite nas coisas. Você precisa parar de olhar as coisas como oportunidades. Você quer depender de alguém? Depende de Deus. É sempre, a nossa dependência é única e exclusivamente de Deus. Nada além dele. Se Deus quiser, ele vai prover. Senão, eu estou passando por um período ao qual eu preciso entender aonde está Jesus. Aonde eu dobro os meus joelhos, aonde eu oro, aonde eu perdoo, aonde eu sou perdoado, aonde eu oro pelos meus inimigos. E é assim, enquanto eu não passo por esse processo, não adianta eu querer recurso. Porque se eu tiver recurso, você vai acabar fatalmente no final de semana tocando terror em algum lugar. E achando que não tem problema, porque é sempre assim. O mal nunca tem problema. Não. Fazer o bem que é demais. Perdoar que é demais. Fazer o mal, não. Fazer o mal, não. Então Deus está falando, se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Até as pessoas que não acreditam em Deus fazem isso. Então como eu posso falar que eu estou cheio do Espírito Santo se eu faço exatamente as mesmas coisas das pessoas que não estão? Então aqui vem a questão. Se eu faço as mesmas coisas, é porque está o mesmo Espírito em mim. Se está o mesmo Espírito em mim, é o diabo que está. Ah, mas é o diabo que está. Está sofrendo? Está se sentindo triste? Eu repito as mesmas coisas todos os dias. Eu sei que é até cansativo para quem conhece. Mas enquanto você não entender que o teu coração está alertando, eu preciso de oração, eu quero Jesus Cristo, preciso me arrepender, ora pelos teus inimigos, senão não adianta. Eu preciso de louvor, tô cansado, né? Tô doente de amor, não vou procurar remédio na vida noturna, não vou ficar bebendo, não vou tomar remédio, não vou usar droguinha, não vou atrás de pornografia, né? Não vou ficar comendo, não quero chocolate, e não é assim. Só fica nisso, essa loucura o tempo inteiro. Parece uma loucura. Ah, não tem o chocolate, fica doido. Nossa, tô doido, porque TPM. Cara, enquanto a gente continuar dando o nome de doença, e eu não tô dizendo que isso não exista, mas eu tô dizendo, se o Espírito Santo estiver dentro de você, ele dá um jeito. Ele dá um jeito.
Ele dá um jeito em tudo. O Senhor, ele entra para colocar ordem na nossa vida. Então, enquanto você continuar focado na tua casa, enquanto você continuar focado nos teus interesses, enquanto você continuar reagindo sobre as pessoas, esquece. A conversão, ela vem por um processo de convencimento. É quando eu deixo Jesus, ele tomar conta dos meus pensamentos e eu obedeço tudo aquilo que ele coloca sem questionar, sem ver se eu quero, sem pensar no que os outros estão pensando. Eu não penso em nada. Falo, Senhor, o que é? Tá, toma. E aí o que acaba acontecendo comigo quando eu deixo Jesus ele tomar o controle pleno da minha vida? Começo a amar as pessoas, não só que eu conheço, mas a que eu não conheço, converso com todas as pessoas, evangelizo outras pessoas, e é isso aí, os bons e os maus, os que eu tenho oportunidade. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E para Jesus, perfeição é isso, você poder cumprir isso que ele acabou de nos ensinar. Se você fizer isso, já está perfeito, já está bom. Não é o que a gente faz, olha, se você fizer isso, já está ótimo. Se isso tivesse acontecido, isso já está bom, está perfeito. Não quer dizer que está nos mínimos detalhes, mas isso é o mínimo para que nós possamos ser perfeito como o nosso Pai que está no céu. O que ele está dizendo? Se vocês estiverem se comportando desse jeito, é Jesus que está fazendo por vocês. E acabou todo o sofrimento, toda aquela loucura, todo aquele comportamento de treva, todo aquele comportamento de escuridão. Vai colocando dentro do teu coraçãozinho. Esse pode ser hoje não ser a tua realidade, mas lá na frente, se você continuar lendo a palavra, se você continuar orando, ouvindo louvor, vai ser dessa forma que você vai se comportar, e é através desse comportamento que você reconhece os outros cristãos e os convertidos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa sempre te dar sabedoria, que o Senhor coloque tanto amor dentro do teu coração que você possa amar os teus inimigos, orar pelos teus inimigos, deixar de lado muitas vezes essa questão, você viu a túnica, cara, deixa pra lá, ficar brigando em justiça, brigando com pessoa, cara, esquece isso. Se for algo injusto que estiver acontecendo, pode ter certeza que a mão do Senhor pesa. Você não precisa sujar as tuas mãos, porque o mesmo Deus que é amor é o que é justiça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.